Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais uma aula de História do segundo ano. Hoje nós vamos começar o capítulo 11 do livro didático de vocês, que se chama As Independências na América. Em resumo, o que a gente vai ver aqui nesse capítulo são como os países aqui da América do Sul se livraram da dominação dos europeus, né? Então, a gente vai ver o Brasil, como ele se livrou da dominação de Portugal, e vai ver também os nossos vizinhos da América do Sul, como eles vão se livrar da Espanha, tá? Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos de como ocorreram essas independências na América, principalmente ali durante o século XIX, tá? Século XIX e também final do século XVIII. Então vamos ver aqui, ó. Todo capítulo a gente começa com uma imagem, tá? No caso aqui é uma gravura e no caso a gente já vê que é uma representação de uma batalha, né? Vamos ver aqui a legenda, tá? Que é a Batalha do Genipapo, pintura de Artes Paz, feita em 2008. Essa pintura representa a Batalha do Genipapo, ocorrida no Piauí em 1822. Então a gente vai já ver também o que foi essa Batalha do Genipapo e como ela influenciou aqui no Brasil. O resumo do capítulo, que a gente sempre tem aqui no começo de cada capítulo, ó. No início do século XIX, as transformações que vinham ocorrendo na Europa e na América deram origem a uma profunda crise no sistema colonial. Os ideais revolucionários estavam se difundindo por toda a América e grande parte da população das colônias espanholas e portuguesa aderiu às lutas contra as metrópoles europeias. Nesta unidade, vamos estudar os processos de independência da América Espanhola e América Portuguesa e como as elites agrárias dessas regiões se aliaram momentaneamente à população pobre nas lutas pela emancipação política, formando as nações que atualmente constituem a América Latina, tá? Então a gente vai ver exatamente como foi o processo nos nossos vizinhos aqui da América do Sul e no Brasil, como que eles se livraram da dominação de Portugal e da Espanha. Passando aqui a imagem, né, que a gente já viu, e a gente inicia aqui com a crise do Império Colonial Espanhol. Vamos entender aqui, ó. No decorrer do século XVIII, a autoridade do governo espanhol sobre suas colônias na América foi se tornando cada vez menor. Nessa época, a Espanha não possuía navios suficientes para fazer a fiscalização de todo o litoral de suas colônias. Assim, os colonos conseguiam comercializar com outros estados europeus, contrariando o chamado exclusivo comercial, característico do colonialismo mercantilista. Então, vamos ver o que era esse exclusivo comercial, ó. Era a prática mercantilista que garantia a uma metrópole o monopólio comercial de suas colônias. Então, o que acontecia? Tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa, as metrópoles, Portugal e Espanha, elas cobravam dos comerciantes da América, né, que eles só vendessem produtos que eram retirados de lá para eles. Então, por exemplo, aqui no Brasil era produzido açúcar lá em Pernambuco. Eles eram obrigados a vender todo para os comerciantes portugueses, para Portugal, e aí os portugueses é que revendiam na Europa, já ganhando um lucro muito grande em cima do valor do açúcar, porque o açúcar era um produto que estava em alta na Europa, né, naquele momento. Então, era um produto caro. Então, eles compravam aqui dos comerciantes brasileiros a um preço bem barato e revendiam lá fora. Quanto que os comerciantes brasileiros queriam ter o direito de vender diretamente para quem eles quisessem. Por exemplo, vender diretamente para os ingleses, que eram grandes consumidores do açúcar brasileiro, porque eles, antes do açúcar brasileiro, do açúcar da cana-de-açúcar, eles eram acostumados com açúcar feito de beterraba, que não era bom, era amargo e ainda sujava tudo de vermelho. Então, era um produto que fazia sucesso. E eles cobravam esse exclusivo comercial, tanto Portugal quanto Espanha, das suas nações aqui na América. Nesse contexto, o comércio entre as colônias espanholas foi liberado gradativamente. O aumento da circulação de mercadorias entre os colonos proporcionou mais lucro para os comerciantes, que em sua maioria eram crioulos.
Então, na América Espanhola, começou a ser liberado aos poucos, tá? E quando ele fala aqui que a maioria dos comerciantes na América Espanhola eram crioulos, tá? Esse termo aqui, eu acho que eu já falei na aula passada, ele significa pessoas que nascem na América Espanhola, são filhos de espanhóis, mas já nascem na América Espanhola. Por exemplo, o cara que nascia no Peru ou na Bolívia, ele era filho de espanhóis, mas ele nasceu lá. Então eles ganhavam, né, esse nome aqui de crioulo, tá? Não confundir com a forma pejorativa como os negros são chamados no Brasil, tá? Esse crioulo aqui, ele é o espanhol, o filho de espanhóis que nascia já em território americano. Continuando. O enriquecimento das elites crioulas também não veio acompanhado de maior participação política. Os cargos mais importantes, como os de vice-rei, capitão-geral e arcebispo, continuaram sendo ocupados apenas pelos chapetones, isso é, pessoas nascidas na Espanha e que residiam nas colônias. Então já era a diferença que tinha na América Espanhola, né? Eles davam todos os privilégios ao cara que era nascido lá na metrópole, na Espanha. Eram os chamados chapetones, né? Nascido lá, mas morava na América. O cara podia ser filho de espanhóis, mas ele nasceu ali na América, ele já era diferenciado e era chamado de crioulo, tá? As insatisfações dos crioulos com essa situação tornou-se maior no fim do século XVIII, quando a Espanha, envolvida em guerras na Europa, aumentou a cobrança de impostos. Então, só para vocês terem uma ideia, os impostos eram cobrados mais dessa galera aqui e não dos comerciantes que eram nascidos na Espanha. Então, isso aumentava cada vez mais a rivalidade entre eles, tá? Cadê? Deixa eu ver. Aí aqui a gente tem uma linha do tempo, né, das independências na América Espanhola e Portuguesa. Então a gente vê aqui que essas independências, eu falei até no começo que era final do século XVIII, século XIX, mas são todas no século XIX, tá? Foi um erro meu. Que são os anos de 1800. Então você tem aqui a do Paraguai em 1811, Argentina em 1816. Em 1808 é a transferência da família real portuguesa para o Brasil, mas a independência do Brasil é só em 1822, tá? Então a gente tem aqui a linha do tempo, que depois vai ser concluída na outra página. E aí a gente tem aqui a deposição do rei espanhol. Vamos ler aqui para entender. Entre os anos de 1807 e 1808, o exército do imperador francês Napoleão Bonaparte invadiu a Península Ibérica com o objetivo de efetivar o bloqueio continental e impedir que Portugal continuasse a manter relações comerciais com a Inglaterra. Nessa ocasião, o rei espanhol Fernando VII foi deposto, preso e levado para o exílio na França. Lembrando que foi o bloqueio continental. O bloqueio continental foi uma medida do Napoleão Bonaparte para impedir que os parceiros comerciais fizessem negócios com a Inglaterra, que era de fato o grande inimigo da França. Para tentar atingir a Inglaterra, ele impediu que ela fizesse negócio com os seus vizinhos. Quem se opunha a receber essas ordens do Napoleão, ele ia lá e invadia. No caso da Espanha, o rei vai ser deposto por ele, e no caso de Portugal, os portugueses vão fugir aqui para o Brasil, né? A família real portuguesa vai fugir para o Brasil para não ter que enfrentar o Napoleão. Continuando. A coroa espanhola ficou sob intervenção francesa e, por isso, entrou em guerra contra os ingleses, ao lado da França. Como a Inglaterra possuía a maior frota de navios da época, ela conseguiu fazer um bloqueio naval ao continente europeu, e com isso a Espanha acabou ficando isolada de suas colônias na América. Então olha como isso vai influenciar. Com a dominação francesa, a Espanha já não ia mais ter como fiscalizar e ver o que estava acontecendo nas Américas. Então isso afrouxou as relações entre Espanha e os países aqui da América, né, que ainda eram os vice-reinados da França, da Espanha. Para contornar o bloqueio naval inglês, a Espanha se viu obrigada a liberar o comércio de suas colônias com países não envolvidos nas guerras napoleônicas. Nas colônias espanholas da América, as notícias da guerra do rei e da maior liberdade
para comercializar seus produtos sem ter de se submeter ao exclusivo comercial praticado pela Espanha, fizeram aumentar o desejo dos colonos de lutar por sua independência. As elites coloniais, então, organizaram-se em juntas governativas, que a princípio apenas resistiram à dominação francesa, tentando ampliar sua relativa autonomia política. Mas, com o retorno de Fernando VII ao trono espanhol, em 1814, a política absolutista e repressora voltou a vigorar, fazendo com que o sentimento separatista adquirisse ainda mais força na América Latina. Basicamente é o quê? Napoleão dominou a França e dominou a Espanha, e a Espanha ficou mais fraca, essa dominação que ela tinha com os vice-reinados aqui da América do Sul. A França vai ser derrotada, a França do Napoleão vai ser derrotada, o rei vai ser reconduzido ao trono e os comerciantes dos países aqui da América espanhola não queriam voltar ao estágio que era antes, quando a Espanha não deixava eles fazerem negócio com outros países. Então, isso aumentou o sentimento de separatista, de criar uma separação com a Espanha, tá? Aí vamos ver o que eram essas juntas governativas que foram criadas aqui na América Espanhola, tá? Com a deposição do rei espanhol Fernando VII, as elites crioulas da América Espanhola formaram com base nos cabildos juntas governativas locais que se autogovernarem, desculpem. No interior das juntas estabeleceram-se tendências políticas diversas. Alguns de seus membros juraram total fidelidade ao rei deposto. Outros desejavam governar de forma independente, embora em nome do rei. Por outro lado, havia a tendência mais radical que desejava a completa independência das colônias. Com o retorno do rei espanhol ao trono e o ressurgimento das tensões entre as elites coloniais e a administração espanhola, o grupo que defendia a independência acabou prevalecendo. Aqui a gente tem a continuação daquela linha do tempo que a gente viu na página anterior. Tá? Então você tem aqui, ó, 1818, a independência do Chile, 19 da Colômbia, depois 21 México, que anexou Guatemala, Honduras e El Salvador, e o Brasil só em 1822. Ainda vão ocorrer outros depois, ó, 24 Peru, 25 Bolívia, 28 Uruguai. Lembrando que o Uruguai era um território que pertencia ao Brasil e que foi perdido, né, numa disputa com a Argentina, só que nessa disputa com a Argentina, que depois vai ser mediada pela Inglaterra, o Brasil vai perder esse território, que vai se tornar independente, vai se tornar o Uruguai, tá? E aí, continuando aqui, ó, as independências na América Espanhola. No final do século XVIII, as condições de vida das pessoas pobres na América Espanhola eram precárias e grande parte da população era obrigada a realizar trabalhos pesados nas lavouras e nas minas para se sustentar. Nesse contexto, surgiram diversas manifestações populares de insatisfação contra o governo espanhol, nas quais o povo reivindicava melhores condições de vida. Essas manifestações, promovidas essencialmente por indígenas e mestiços, tinham um caráter mais social do que político e foram duramente reprimidas pelas tropas espanholas. Aí, continuando aqui, ó, os primeiros levantes populares, as primeiras revoltas da população. Em 1780, um movimento popular liderado pelo indígena José Gabriel Condorcanqui Nogueira, mais conhecido como Tupac Amaru II, repercutiu em diversas regiões do vice-reinado do Peru. Ele se dizia descendente de Tupac Amaru I, o último soberano inca a enfrentar os conquistadores espanhóis ainda no século XVI. Por esse motivo, a figura desse soberano inca vinha inspirando movimentos indígenas de várias regiões da América contra a dominação espanhola. Liderados por Tupac Amaru II, os revolucionários atacaram os corregidores, saquearam as obragens e ocuparam aldeias. No início esse levante popular teve a participação de alguns crioulos,
que estavam insatisfeitos com o governo espanhol, principalmente por causa do aumento de impostos. Porém, muitos deles, assustados com a violência que se espalhava, decidiram apoiar a coroa espanhola no combate ao Levante, buscando com isso preservar seus interesses. Após vários conflitos, o movimento se desintegrou e seus líderes, incluindo Tupac Amaru II, foram executados. Isso aqui foi uma das primeiras tentativas de independência ocorrida lá no Peru, mas que foi suprimida pelas forças militares espanholas. Continuando, o apoio das elites. À medida que o Estado espanhol se mostrava mais fragilizado e que os levantes das camadas populares tornaram-se mais frequentes e mais intensos, as elites coloniais passaram então a apoiar a independência de suas colônias como uma maneira de proteger seus interesses. Apesar de lutarem pela liberdade política e econômica das colônias, os membros das elites crioulas procuraram manter a estrutura social vigente. A partir de 1810, eclodiram as insurreições pela independência, primeiramente nas capitanias da Venezuela, do Chile e do vice-reino do Rio da Prata, o qual corresponde aos atuais territórios do Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia. Entre os líderes que comandavam movimentos de independência, dois se destacaram, San Martín e Simón Bolívar, né? Esses dois aqui, galera, eles são considerados como pela história da América do Sul, como os libertadores da América do Sul, tá? Principalmente o Simón Bolívar e o San Martín. Vamos ver aqui um pouco sobre isso. Ó. Quer dizer, antes, vamos ver só esse box aqui que fala sobre a independência do Haiti. A primeira colônia da América Latina a conquistar a emancipação política foi o Haiti, antiga colônia francesa de Santo Domingo. No final do século XVIII, sob influência das ideias iluministas, os escravos haitianos passaram a defender ideias de liberdade e a discutir a abolição da escravidão. A partir de 1791, eclodiram vários movimentos revoltosos, tomados por escravos e ex-escravos. Em 1804, em um grande levante, os revoltosos massacraram a elite branca, tomaram o poder e proclamaram a independência no Haiti. As notícias sobre a violência e o sucesso das lutas de independência no Haiti preocuparam as elites escravistas das colônias espanholas e portuguesa, que temiam levantes semelhantes. Esse medo das elites em relação ao possível levante dos escravos ficou conhecido como haitianismo. Então, no Haiti, né, ocorre essa grande revolta no começo do século, em 1804, no começo do século XIX, e lá houve uma diferença que não foi uma elite que foi lá e fez a sua independência. Foi um grupo escravo que tomou o poder e que matou a elite branca que estava lá, que eram os descendentes dos franceses, tá? Então, isso aqui gerou muito medo nas elites dos países aqui da América do Sul, do Brasil, da Argentina, do Uruguai, que tinham medo de que acontecesse aqui a mesma coisa, que os escravos se revoltassem e matassem toda a elite branca do país. Vamos ver agora quem eram aqueles dois caras que a gente falou, né? O San Martín e o Simão Bolívar, que são considerados os libertadores da América. Vamos lá. Ó. O crioulo San Martín, nascido na atual Argentina em 1778, liderou os movimentos pela independência desse país e colaborou para a libertação do Chile e do Peru. San Martín planejava criar estados independentes na América, cada qual governado conforme os interesses da população. Ao norte do continente, Simão Bolívar liderou a independência da Gran Colômbia. Bolívar era um militar centralista que acreditava em um poder forte e único, composto por estados independentes, porém solidários entre si e que formassem uma confederação. Embora o processo de independência na América tenha ocorrido de maneiras diferentes em cada região, de modo geral, eles foram liderados pelas elites crioulas. Apesar de lutar pela liberdade política e econômica das colônias, os membros dessas elites procuravam manter a mesma estrutura social do período colonial e não promoveram melhorias importantes nas condições de vida da população mestiça, indígena e escrava, tá? Então,
Esses caras aqui, eles foram importantes, essas elites crioulas foram importantes, elas ajudaram no processo de independência, tá? Mas a gente tem que entender que eles fizeram isso muitas vezes pelos seus próprios interesses. Tanto é que depois da independência eles não mudaram a estrutura vigente, eles mantiveram com os privilégios que eles, que eram a elite da terra, né, a elite local, tinham em relação à maioria da população, tá? Vamos continuar aqui, ó, só para a gente ter uma ideia da quantidade de países que surgiu depois dos processos de independência. Aqui tem a data dos processos de independência e os países que foram surgindo. Tudo isso daqui pertencia à Espanha, né? E depois viram essa quantidade gigante de países. Você vai ter Guatemala, Salvador, Costa Rica, México, Honduras, Cuba, Nicarágua, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina e Uruguai, tá? Então, só o Brasil aqui que era uma colônia de Portugal, tá? Aí a gente vê esse box aqui que fala do enquanto isso, né? Enquanto isso na América Espanhola, o que estava acontecendo em Pernambuco? Enquanto algumas colônias da América Latina conquistavam sua independência, a elite agrária de Pernambuco, no Brasil, estava descontente por diversos motivos. A falta de representatividade do governo central, o aumento de impostos e diminuição do preço do açúcar que produziam por causa da concorrência com o açúcar produzido pelos holandeses nas Antilhas. Influenciados por ideias iluministas e motivados por ideais republicanos, os pernambucanos promoveram um movimento revolucionário. Eles invadiram a cidade de Recife e assumiram o poder da província, com o objetivo de formar uma república independente. Pouco tempo depois, no entanto, as tropas portuguesas sufocaram o movimento revoltoso e seus líderes foram fuzilados. Esse movimento, que durou de março a maio de 1817, ficou conhecido como Revolução Pernambucana. Então já foi um dos primeiros motins que acontecem aqui no Brasil para tentar uma certa independência naquela região. Vamos ver aqui, para a gente terminar, da América Espanhola. Ó. Luta de independência no México. As lutas contra o domínio espanhol no México começaram com levantes populares liderados pelo padre Miguel Hidalgo a partir de 1810. Os principais objetivos do movimento eram a independência do vice-reino da Nova Espanha e a transferência da posse das propriedades rurais dos chapetones e dos crioulos para a população nativa. Hidalgo chegou a reunir um exército de aproximadamente 30 mil homens formados por indígenas e mestiços, com o qual invadiu importantes cidades da Nova Espanha, incluindo a cidade do México. Em 1811, porém, as tropas reais espanholas massacraram os revolucionários, incluindo seu líder, Padre Hidalgo, que foi julgado pelo Tribunal da Inquisição e executado pelos espanhóis. A luta pela independência, iniciada pelo Padre Hidalgo, continuou sob a liderança de outro padre mexicano, José María Morelos. Em 1813, ele proclamou a independência do México e em 1814 foi elaborada a primeira Constituição do país. No entanto, o governo espanhol não reconheceu a proclamação de independência nem a tal Constituição, tá? Vamos lá, continuando no México, né? Monarquia e República. O movimento pelo reconhecimento da independência mexicana continuou durante vários anos após a morte dos padres Hidalgo e Morelos. Mestiços indígenas organizaram-se em grupos armados que, espalhados por todo o México, combatiam as tropas reais. A elite crioula, no entanto, interessada em permanecer no poder e com receio da participação direta da população no governo, decidiu estabelecer uma aliança com os revolucionários. O militar crioulo Agustín de Iturbide fez um acordo com os líderes rebeldes e proclamou novamente a independência do México em 1821, estabelecendo uma monarquia constitucional e tornando-se imperador mexicano. Porém, em 1824, um grupo de militares contrários à política vigente tomou o poder e proclamou a República Mexicana, que passou a se chamar Estados Unidos Mexicanos. O México independente foi organizado
sob o comando da elite crioula, que manteve a população indígena submetida aos seus interesses. Então, o México já vai ter um expediente um pouquinho mais complicado, né? Então, primeiro teve essas revoltas com os padres que organizaram a população, e só depois essas elites crioulas, né, que eram os descendentes de espanhóis, mas que já nascidos no México, organizam, né, com os revoltosos um governo republicano independente da Espanha. A gente tem aqui uma imagem, ó, e a legenda. Detalhe do mural Epopeia do Povo Mexicano, 1929-1935, do artista Diego Rivera. Nesse mural, Rivera representou vários episódios da história mexicana, desde a invasão espanhola ao Império Azteca até o século XX. O artista representou, além dos principais líderes da independência, a população do México que participou ativamente desse processo, tá? Então, desse processo de independência mexicana, né, a população ela vai ter uma certa participação. Depois a gente vai ver que no processo brasileiro, né, a nossa população aqui ela ficou totalmente de fora do processo de independência. Continuando, agora Cuba. A elite cubana contra a independência. A ilha de Cuba já havia se tornado uma grande produtora de açúcar desde o final do século XVIII. Assim como nas demais colônias espanholas das Antilhas, os colonizadores utilizaram a mão de obra escrava africana na lavoura canavieira. Nessa época, a elite cubana se preocupava com a grande quantidade de africanos na ilha e mantinha os escravos sob um rígido controle. As elites cubanas tinham certa autonomia comercial, pois a partir do início do século XIX, a coroa espanhola havia liberado o comércio entre Cuba e os Estados Unidos. Dessa forma, boa parte da elite não tinha interesses separatistas, o que retardou o processo de independência no país. Tá? Então, Cuba aqui vai ser um caso à parte, por causa de tudo isso que a gente leu aqui, ela vai ter o seu processo de independência um pouco mais demorado, porque não havia interesse das elites locais nesse processo. Aí, continuando, a guerra e a conquista da independência de Cuba. Com a independência de outras colônias espanholas na América, Cuba passou a ser uma fonte de riquezas cada vez mais importante para a Espanha. Dessa maneira, principalmente durante a década de 1860, o governo espanhol ampliou o controle e a exploração sobre Cuba, aumentando os impostos cobrados da elite. Assim, a primeira guerra de independência aconteceu entre os anos de 1868 e 1878, sob o comando de Carlos Manuel Céspedes, dono de um engenho. No entanto, a maioria dos grandes fazendeiros não aderiu à luta e a revolta foi esmagada pelo exército espanhol. Continuando. A Segunda Guerra de Independência aconteceu entre os anos de 1895 e 1898. Essa guerra foi liderada por José Martí, político e escritor crioulo. O movimento de separação, iniciado pelos partidários de Martí, ganhou força e derrotou o outro grupo da elite cubana, que era contrário à independência. Em 1898, quando a independência de Cuba era iminente, os Estados Unidos invadiram a colônia e declararam guerra à Espanha. Após vários conflitos, os espanhóis reconheceram a independência de Cuba em 1901, quando o país passou a ser administrado por um governo provisório estadunidense. Somente em 1902 tomou posse Tomás Estrada Palma, o primeiro presidente cubano. Aí vamos ler agora a relação entre Cuba e Estados Unidos hoje. Sendo que na base da independência, né, de Cuba, os Estados Unidos estavam lá e ajudaram nesse processo. Vamos ver aqui, ó. Quando os Estados Unidos entraram na guerra de independência de Cuba, utilizaram como pretexto o bombardeio de uma embarcação americana supostamente realizado por forças espanholas. No entanto, o objetivo do governo estadunidense era ocupar as colônias espanholas das Antilhas e dar início a uma política intervencionista ponto. O interesse estadunidense em Cuba era motivado principalmente pela exploração econômica de produtos como açúcar, tabaco, ferro e manganês.
Em 1901, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a chamada Emenda Platt. Essa emenda foi incluída à Constituição de Cuba e estabelecia o direito estadunidense de intervir na ilha sempre que seus interesses forem ameaçados, transformando-a em um protetorado e obrigando-a a ceder territórios para a instalação de bases militares estadunidenses. A maior parte das tropas deixou a ilha em 1902, mas os governos dos Estados Unidos e de Cuba fizeram um tratado em 1903, no qual parte da Baía de Guantánamo passou a ser território estadunidense. Assim foi criada a base naval de Guantánamo. Embora Cuba tenha rompido as relações diplomáticas com os Estados Unidos em 1961, essas relações foram retomadas a partir de 2014. Essa base continuou em poder dos Estados Unidos, apesar dos protestos de cubanos e de pessoas de outros países. Então essa relação entre Cuba e Estados Unidos, ela sempre foi muito próxima, né? Antes da independência eles ajudaram, né, na batalha de independência e depois da independência transformando Cuba num protetorado, né? Na própria lei cubana tinha lá dizendo que os Estados Unidos poderiam intervir lá em Cuba e ainda deram uma parte do território cubano para eles, que é a ilha de Guantánamo, que hoje em dia tem uma prisão americana lá. Muitos terroristas, quando eles são presos pelos Estados Unidos, eles são mandados para essa ilha em Cuba, tá? Isso é um fato interessante. E Cuba, ela rompe relações com os Estados Unidos em 61, porque em 1959 ela passa por uma revolução e ela se torna comunista. E aí os comunistas, né, rompem relações com os americanos, tá? Bom, galera, a gente vai ficar por aqui hoje no conteúdo da aula. E aí na próxima aula a gente inicia já aqui da página 244, porque a gente vai falar de como foi o processo de independência no Brasil. Então a gente precisa de mais tempo para desenvolver como foi esse processo de independência no Brasil, que é o mais importante para nós aqui na nossa aula, tá bom? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje de conteúdo. Na próxima aula, a gente inicia aqui com as conjurações do Brasil no século XVIII, tá certo? Então, muito obrigado por terem assistido a aula. Até a próxima aula e tchau!